Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Sistemas de Informação. Nós vamos começar agora com a aula número 10, cujo assunto são Sistemas de Informação Gerenciais, também chamado de SIGs. Esta é uma aula na sequência da aula anterior, em que nós tratamos os sistemas de informação de processamento de transações. Como objetivos desta aula, nós vamos conceitualizar os sistemas de informação do tipo Sistemas de Informação Gerenciais e vamos apresentar alguns exemplos desses tipos de sistemas de informação. Recapitulando aqui a figura da pirâmide, em que nós temos os vários níveis hierárquicos da organização, nós vamos então agora tratar um pouco mais dos sistemas de informação gerenciais. Como objetivos dos sistemas de informação gerenciais, o principal dos seus objetivos é acessar os dados que são produzidos pelos sistemas de processamento de transações, que nós vimos na aula passada, e gerar relatórios sobre o desempenho atual da organização. Os sistemas de processamento de transações, conforme nós vimos na aula anterior, eles já permitiam a consulta de informações. Vocês devem se lembrar de alguns exemplos que eu falei para vocês. Por exemplo, consultar o estoque, o nível de estoque atual, consultar como está o pagamento de de uma determinada pessoa. Mas são informações relacionadas a casos isolados, que os funcionários ou mesmo um gerente no nível operacional poderia ir naquele sistema e verificar os dados daquele caso isolado. Para isso, os sistemas de processamento de transações já era preparado para permitir o acesso a essas informações. Agora, notem que nesse momento nós já estamos pensando no nível tático. O que significa isso? Significa que nós estamos num nível hierárquico superior na organização. Nós estamos pensando em uma gerência intermediária, em gerentes num nível superior, o gerente do gerente. Esse tipo de gerente, ele está preocupado em informações com um nível de informação agregado. Ele não quer aquela informação de um caso isolado que você quer do dia a dia. Então, nós estamos pensando em relatórios sobre o desempenho da organização. Esses relatórios, eles serão usados para monitorar e para controlar a organização. Mais do que isso, para prever o seu desempenho futuro. Ambos os sistemas, tanto o de processamento de transações quanto o de informações gerenciais, eles permitem consultar informações, mas percebam que são em diferentes níveis. Então, os sistemas de informação gerenciais, eles resumem e relatam as operações básicas da organização. À medida que nós estamos subindo na pirâmide, cada vez que nós subimos um nível, vai ser necessário resumir as informações. Por que resumir? Porque cada vez que nós estamos mais alto no nível da pirâmide, menos tempo os gerentes possuem. Então, as informações precisam estar cada vez mais resumidas, para que os gerentes tenham tempo, saibam exatamente, a informação mais importante chegue no gerente. Porque o gerente ele tem pouco tempo para ver aquela informação, já que ele tem que fazer outros tipos de atividade que estão na alçada daquele tipo de gerência. Por isso, a importância de se resumir as informações. Para isso, um sistema de informação gerencial, ele vai obter os dados dos sistemas de processamento de transações. Esses dados serão comprimidos, ou seja, resumidos. Esses dados serão apresentados em relatórios pré-definidos. O que significa um relatório pré-definido? Significa que os sistemas de informação gerencial, eles são criados já a priori pensando no tipo de relatório que ele vai apresentar.
Então, o gerente do nível tático, quando ele vai usar um determinado tipo de sistema de informação gerencial, ele já sabe o tipo de relatório que ele vai poder obter com aquele sistema. É como se houvesse um template, ele pede para aquele giratório ser gerado, o relatório já sai naquele formato. Ele não consegue falar para o sistema, agora eu quero um relatório diferente. Aquele tipo de sistema não gera um relatório diferente para ele. Por quê? Porque os relatórios estão pré-definidos. Nós vamos, já adiantando um pouco o assunto para vocês, nós vamos ver que relatórios mais flexíveis apenas nos níveis superiores dos sistemas, ok? Usualmente, esses relatórios eles são gerados em uma programação periódica, ou seja, lembrem que os sistemas de processamento de transações eles são criados para atender às necessidades de rotina diária, aquelas atividades que são feitas normalmente no dia a dia da organização. Agora nós já estamos pensando em coisas que ocorrem de vez em quando. Normalmente um gerente não fica olhando os relatórios todo dia. Normalmente um gerente ele pensa em uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, olhar o relatório de uma determinada área, de uma determinada função. Vai depender do tipo de relatório, do tipo de gerente, mas, como via de regra, esses relatórios, eles geralmente seguem uma programação periódica. E também, geralmente, isso hoje em dia tem sido feito online. Esses relatórios, normalmente, eles são publicados, disponibilizados de forma online. Antigamente, os sistemas de informação gerenciais, eles produziam os relatórios não numa forma online, ou seja, não era na internet ou na intranet. Eram sistemas de informação que a gente conhecia do tipo tradicional, em que rodavam no sistema operacional Windows, por exemplo, e tinha que estar instalado na máquina do gerente ou na máquina de um secretário. O relatório era gerado de forma offline, poderia ser impresso para ser disponibilizado na mesa do gerente. Hoje em dia, geralmente, esses relatórios eles estão online, o gerente pode acessar pelo próprio smartphone, alguma coisa do tipo, em qualquer momento, em qualquer local. Mas ainda assim, relatórios pré-definidos. Aqui nós temos um exemplo de um sistema de informação gerencial que gera um conjunto de relatórios para alguns gerentes. Então, nós temos aqui o Sistema de Informação Gerencial, o SIG, gerando um conjunto de relatórios para gerentes. Esse SIG ele está gerando relatórios a partir de dados que vêm de 3 tipos de sistemas de processamento de transações diferentes. Sistema de processamento de pedidos, sistema de planejamento de recursos materiais e sistema livro-razão, que usa informações da contabilidade, de produção e de pedidos. Então, são de áreas diferentes, de função, de departamentos diferentes no nível de produção. Esses sistemas geram informações que são consolidadas, resumidas para formar os relatórios para os gerentes. Esses sistemas geram muitas informações, mas apenas um resumo, um conjunto do que é considerado mais importante, do que os gerentes vão querer usar, vão precisar para poder saber acompanhar e tomar as suas decisões, é que vão para os relatórios. Como um exemplo de um possível relatório que une informações de pedidos, recursos materiais e livro-razão da contabilidade, temos aqui um exemplo simples de um relatório que mostra código de um produto, descrição do produto, limpador de carpete, desodorizador de ambientes, a região de vendas Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Oeste, a quantidade de vendas que foi feita desse produto em cada região.
Então, olha só, é apenas um resumo. Eu não sei quais produtos que foram vendidos do limpador de carpete na região Nordeste. Apenas a quantidade total de vendas para o Nordeste do limpador de carpete. Nordeste vendeu 4 milhões e alguma coisa. O Sul, 3 milhões. E quanto estava planejado? 4 milhões e 800. Então, não chegou a vender tudo o que estava planejado. Ou seja, são informações resumidas, mas que foram possíveis de ser obtidas por meio de 3 sistemas de processamento de transações diferentes. Com base nesse relatório, então, é possível atingir aqueles objetivos iniciais que eu havia apresentado para vocês. O gerente de um nível tático, ele consegue monitorar, controlar a organização e também prever o seu desempenho para o futuro. No nosso exemplo aqui, é possível, por exemplo, num determinado momento, saber que o planejado está ou não está sendo alcançado. Os detalhes não estão apresentados neste relatório aqui. Talvez, neste momento, os gerentes de nível tático, eles não estejam realmente interessados em saber dos detalhes. Eles talvez estejam interessados apenas em saber se alcançou o objetivo que estava planejado ou se não alcançou. Porém, talvez eles queiram sim saber dos detalhes num determinado momento. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos de desenvolvimento de sistemas, com as linguagens de programação, o ideal é que esses relatórios eles tenham uma flexibilidade em termos de verificação das informações. Eles tenham um template, eles não sejam complexos o suficiente em termos de o tipo de informação que está apresentado, mas sim pelo menos em termos de nível de informação. Então, por exemplo, num primeiro momento a informação está bastante resumida, mas se o gerente quiser, por que aqui ficou mais distante? Por que na região, por exemplo, Nordeste, foi onde ficou mais distante de atingir o planejado? Então, é comum, por exemplo, dar um duplo clique na web, se esse relatório for online, aí sim detalhar num determinado nível. E, dependendo do tipo de detalhe, o gerente escolher um novo ponto onde ele queira detalhar mais. Então, por exemplo, as informações elas podem ser apresentadas numa base semanal, numa base mensal, numa base anual, mas, por opção do gerente, seria importante que esses relatórios fossem oferecidos de forma a ele, se desejar, poder detalhar com mais grau de granularidade, por exemplo, por dia, por hora ou por minuto, mas tudo isso vai depender de como o sistema ele é desenvolvido. Você pode querer detalhar em função de região, em função de localidade, em função de tipos de pessoa, em função de idade, em função de sexo, em função de uma série de características, dependendo do tipo de negócio. De qualquer forma, qualquer tipo de detalhamento, ele já está pensado a priori, ele já foi programado permitindo ou não aquele detalhamento. Nós vamos verificar que em outros tipos de sistemas de informação mais complexos, mais avançados, que são os que nós vamos ver nas próximas 2 aulas, a flexibilidade de o que um gerente pode querer descobrir em termos de informação, essa flexibilidade ela pode ser ainda maior, ok? Mas não no nível ainda dos sistemas de informação gerenciais. Por quê? Porque esses relatórios, eles, por mais que eles tenham possibilidades, essas possibilidades elas são pré-definidas. Portanto, a capacidade analítica ela é reduzida, mas é para ser assim, porque nós temos aqueles níveis hierárquicos pensados de forma complementar. Então, esses sistemas usam rotinas simples,
basicamente resumos e comparações, sem modelos matemáticos sofisticados, sem técnicas estatísticas avançadas. Com isso, nós encerramos essa aula e na próxima aula nós vamos avançar um nível hierárquico e tratar dos sistemas de apoio à decisão. Obrigado.